que foi? Ah, tá esperando o vídeo? Ele já vai começar. Eu só queria dizer para vocês que durante a gravação, lá mais ou menos no meio do vídeo, teve um probleminha com o meu microfone e o som não saiu muito legal. Então desculpa a nossa falha. Depois o som voltou normalmente, eu mantive a gravação porque o nosso convidado falou e o microfone dele estava perfeito. Então curta o vídeo, compartilhe com seus amigos, inscreva-se no canal e a gente se vê no vídeo. Fala galera, tudo bem com vocês? Que saudade eu tava de vocês. Quanto tempo eu não pinto por aqui no Despluga e hoje nós vamos fazer um programa especial. Eu tô aqui diretamente de Lisboa e vou falar com um amigo meu lá em Fortaleza, no Ceará. Ele já está aqui, vocês já estão vendo ele aí. Meu amigo João Evangelista Vieira. Tudo bem, João? Aliás, pastor João Evangelista Vieira. Tudo bem, João, com Mas você? Como é que estão as coisas? tudo bem, você sabe que só em estar no Ceará, na Fortaleza Bela, já é uma riqueza, né, Euclides? É, E hoje Fortaleza nós, é. nós tendo esse prazer, rapaz, de se falar, há quantos anos? 40 e poucos anos, nós 40. éramos tão jovens. Eu Muitos anos, né? envelheci e você ficou mais jovem, mas que coisa boa. Obrigado. São os Estamos seus muito olhos. bem aqui no, Rapaz, estamos muito bem aqui no eu estava Ceará, viu? pensando outro dia, né? Sim. Que juventude maravilhosa foi a nossa, né, rapaz? Nós Pois curtimos é, uma vida, uma juventude assim. A gente achava ruim na época, né? Mas hoje a gente tem, como você diz, uma saudosa lembrança daqueles tempos que não voltam mais, porque agora nós somos cinquentões, sessentões, estamos sim, aí com a sim. vida já toda feita, realizada. E a gente lembra daquela época como uma época que a gente não tinha celular, não tinha aplicativo, não tinha Sim, internet, não tinha essas coisas que a juventude tem hoje, mas a gente era muito feliz, né, a gente brincava, a gente, tocava violão, a gente cantava, a gente fazia sim. serenata, a gente tinha um estilo de vida que hoje é muito raro de se ver, né, João? O que que você Pois lembra não é. daquela época? Rapaz, naquela época, parece que como a eletrônica era muito atrás para nós, aí nós complementávamos com a criatividade, com a racionalidade, com a polivalência, com a inteligência da juventude que não era manipulada pela mídia, mas ela era dentro de uma criação própria. Nós tínhamos assim uma inteligência que a gente nem entende por que, é que os jovens não têm hoje. Nós vivíamos uma plenitude, lembra disso? Lembro sim, lembro sim. Lembro sim, Nós porque vivíamos, sim, é uma coisa assim que às vezes, você, deixou de fazer muitas coisas na sua juventude, porque você entrou para a igreja evangélica, você deixou de vivenciar, viver muitas aventuras da juventude, mas de repente isso foi uma proteção divina, né, que nós mesmos sim, criamos para sim. nos proteger de um mundo que, talvez não nos levasse por um caminho tão bom quanto hoje nós temos esse caminho maravilhoso. E dentro desse contexto, eu quero te perguntar como foi que você se tornou pastor evangélico? Como é que foi essa sua saída daquele jovem, músico, compositor, né? Você tem canções lindas, né? Escritas. Como você se transformou em um pastor evangélico da Assembleia de Deus em Fortaleza, no Ceará? Isso é na realidade, é uma história, viu, Euclides? Eu tive uma sorte na vida que eu acho que você, que foi bem próximo na minha juventude, percebia que eu não nasci para ser cauda. Eu nasci sempre para ser cabeça. Isso daqui é uma coisa que parece que é o natural das pessoas. Tem pessoas para umas coisas e outras para outras. E como eu sempre tive aquele poder de liderança natural que eu tinha, fui filho de crente, nasci no Evangelho, fui apresentado na igreja com 8 dias de nascido, 8 dias não, 30 dias de nascido, eu estou aqui confundindo com o povo de Israel. 30 dias de nascido eu fui apresentado, fui batizado nas águas bem jovem, fui líder de jovem, fui músico,
fui cantor, fui professor de escola dominical, e sempre nessa liderança, e mostrando que tinha algo a mais, mas eu fugia. Mas as pessoas cobravam de mim porque eu tinha aquela habilidade no ensino, aquela habilidade na liderança, aquela habilidade em trazer diretrizes para a vida de muitas pessoas, de dar orientações, de formar, enfim, caminhos, né, para as pessoas. E isso fez com que eu visse que eu tinha alguma coisa a mais e que deveria ser usado na obra. Até que não resisti. Um pelejou, outro pelejou, eu fugi daqui, fugi dali, mas eu digo, eu tenho que entrar para o episcopado. E ainda hoje sou um pastor por conta própria, não vivo do pastorado em termos financeiros, me ofereço como oferta de oblação e libação, ou seja, eu trabalho na minha vida secular e eu estou pronto tanto para chorar, derramar lágrimas, como me apresentar em sacrifício pela igreja. E isso fez com que eu ficasse cada dia mais apaixonado quando eu via o que uma alma se render aos pés do Senhor, eu impor as mãos sobre as pessoas e eles serem curadas, eu fazer um convite, um apelo e as pessoas virem chorando e dizendo, eu quero esse Jesus que você professa. E outra, eu vi a prosperidade na minha vida, não em termos financeiros, que ainda hoje eu sou do proletariado, viu? Ainda hoje eu sou da plebe em termos financeiros, mas eu sou feliz, eu sou completo, eu tenho tudo, viu? Eu aprendi com Paulo, me contento com o que tenho. E voltando ao nosso grande compositor nordestino, Luiz Gonzaga, o que eu tenho é o melhor que existe, viu? Ele fala das vaquinhas que ele tem, mas eu lembro de uma passagem sua comigo, você falando Sim. aí que tinha esse poder, essa liderança que você tinha. Eu era um menino velho do buchão, né, naquela época, né, você já era um rapaz, líder de juventude, já cantava, já Sim. tocava, e eu estava chegando ali naqueles dias, né. Uhum. Entre os 16 os meus 17, 18 anos, eu fui, convocado para o exército brasileiro, para Sim. servir o exército. Rapaz, isso me deu uma espécie de tristeza, porque ninguém na minha família, acho que só meus irmãos depois mais novos é que serviram, e eu fui escolhido para servir o exército, e aquilo não Sim. entrava na minha cabeça. E um Uhum. dia, acho que você não lembra disso, mas eu vou te lembrar aqui. Sim. Nós estávamos em um ônibus, você estava indo viajar para o Ceará, e você olhou para mim e falou: "Olha, não deixe que essa coisa de você ir para o exército lhe tire a fé, porque para cada coisa existe um plano, para tudo que Sim. acontece na nossa vida existe um plano". E essas palavras, elas ficaram em mim, foram Oh, foi foram aleluia. foram, importantes, porque Fundamentais para aquilo, né, para o momento. eu falei: "Poxa, mas tá bom, eu vou". E aí, parece que depois daquele momento, eu aceitei ir para o exército, fui para o exército, fiquei 1 ano lá, depois fui para outra força e fiquei lá mais 20 anos. E estamos aqui hoje. E eu acho que você teve essa influência em muitas vidas, né, João? Sim, Deus me deu, o Euclides, uma capacidade que eu acho que é um dom, eu acho não, é um dom que vem dos céus. Deus sempre dá orientações a jovens que às vezes estão num conflito, estão vivendo um momento de indecisão, de incógnita, e chegam, desde a minha juventude, evangelista, o que é que eu faço? O que é que eu tenho? O que é que eu preciso? O que é que eu devo implementar em minha vida? Aí, naturalmente, ou subitamente, ou de improviso, Deus me dá uma palavra que serve como tirocínio para aquela vida, viu? Deus tem me usado nessa área, ainda hoje como pastor, já um homem na terceira idade, mas não fora da jovialidade, viu? Ainda hoje eu sou jovem, intrépido, até certo ponto ainda vivo os arroubos da juventude na velhice. Aleluia, hein? Rapaz, eu É achei, falar uma. em arrobo da juventude,
João, eu Sim. achei que você tinha ido para o Ceará para conhecer uma donzela. É verdade essa história ou não? Ou você foi para trabalhar mesmo e aí conheceu a sua esposa? A questão é o seguinte: você se lembra daqueles impasses? Eu acho que você acompanhou aquilo que aconteceu aí no Penorte. Eu gostei de uma menina, ela era de outro, e eu queria tomar do outro, e aquela confusão, e não deu certo, e eu fiz um propósito com Deus. Senhor, tenho 25 anos, idade de casar. Não vou mais namorar com ninguém. Vou para o Ceará e a mulher que tu me apresentar, eu vou casar. Realmente houve dois planos. Deus revelou que eu iria começar o meu ministério aqui no Ceará e eu vim à procura dessa outra metade, ou deste corpo que faltava para complementar a minha vida. E por incrível que pareça, eu saí de Brasília em setembro, no dia 8 de março de 83, eu saí em 82, em setembro. 8 de março de 83, eu cheguei para essa menina, a mais bonita da igreja. Olha aí, Euclides. A É, mais bonita da igreja. Aí eu cheguei e não perguntei se ela queria namorar comigo. Eu perguntei: ei, menina, você quer casar comigo? Ela disse: quero. Com 4 meses nós estávamos casados. Hoje estamos com 40 anos de casados, com 4 filhos e 7 netos. É bênção ou não é? caramba, é benção, é benção. Mas você, ó, 2 pessoas que eram os galãs, né, da nossa época, era você e o Valdir, né. Ah, ninguém ganha de Ah, você e do Valdir Valdir, né. era disparado, viu? Eu era baixinho, feinho, mas agora, depois que vim de Brasília, passei muito tempo, uma confidente me falou, uma confidente, eu não vou aqui dizer o nome, que ela com certeza vai assistir esse Despluga, né? Com Despluga, certeza. Despluga. Aí sabe o que vai acontecer? Ela me disse que tinha mais de 5 moças que eram apaixonadas por mim. E eu nem sabia, olha aí. Pois é, rapaz, nossa. Era muito difícil naquela época, né, porque, assim, era uma outra realidade, era uma outra eu tive conversando outro dia com a nossa amiga Lídia de Assis, da nossa época, Sim. ela vai assistir esse vídeo, ela vai lembrar dessa E eu entrevista. assisti o Despluga com ela, viu? Foi, pois é. E lá, a gente lembrou daqueles que era muito difícil, né, e a gente ainda tinha um problema, João, a gente era da periferia, né. Ainda Sim, tinha a Lídia ainda sim. era já era lá mais para frente, já era mais rica, né, e a gente era mais É, naquela da pobreza, né. é. Então a gente, não tinha, muitos embora na nossa comunidade, como digamos assim, tinha muitas moças bonitas, né, tinha muitas jovens Sim, bonitas, né, sim, sim. inclusive essa que É, você era apaixonado, você não quer citar o nome, mas tinha muitas meninas bonitas lá e o Valdir era o principal astro, né, da época, né, namorava com 2, hum, 3, 4 e e eu não sei como é que hum. ele conseguiu ficar sem ser disciplinado esse tempo todo. Acho que ele a disciplina a disciplina dele era Agora, outra Euclides, coisa, deixa eu né, te irmão? dizer uma coisa. No meu tempo, Hã, o sim. Valdir não era namorador. Não, só tinha Não, ele papo. era tímido. Ele era um cara tímido. Ele vai ouvir esse Despluga. Sim. Valdir era um cara puro. Depois que eu saí de Brasília, foi que o Valdir começou a namorar mais. Aí namorou com a que foi ex-esposa dele, etc. Mas Valdir era um cara, até certo ponto, reflexivo, comportado e com um pé atrás. Ele não era aquele cara atirado. Valdir não era um cara assim para frente, não. Ele tinha uma beleza, boa estatura. Como eu tinha uma cabeleira muito grande, que a minha foi embora. Olha, cabeleirinho do evangelista, cadê? A minha tá Ele aí, tinha viu, cabeleira, eu tá tinha. tá na A entrada minha da igreja. cabeleira era chamada cabeleira Elvis Presley. É, eu lembro, eu Lembra? lembro. Aí o cabelo assim, né, fazia Eu o pessoal tinha colocava cabeleira feita. Era. cortava um pouco ao meio, colocava na cabeça e cortava, ficava aquele parecendo, índio juruna, né. Aí eu era mais atirado e mais extrovertido do que o Valdir, viu? Logo, Era? eu sempre fui muito conversador, sempre eu fui muito
sociável, onde eu chegava, tinha que ter conversa, né? Sim, sim. Já o Não, e Valdir você era ainda tinha mais uma outra tímido. vantagem muito grande sobre nós, réis mortais, é que você tocava e cantava, né. A gente E não tinha isso. pregava. E pregava É, ainda, né, era, era era. muita coisa. O que que o minis você, assim, dedicou a sua vida ao ministério, você acha que valeu a pena? Que é isso, rapaz. Eu me sinto um homem privilegiado. Eu acredito que eu encontrei para a minha vida a completude, a plenitude, a satisfação da alma, o prazer do trabalho com o Senhor. Eu encontrei, por isso que eu às vezes digo, eu não sei o que é depressão, eu não sei o que é frustração, eu não sei o que é uma obstrução que atrapalhou a minha vida, não. Um dia desse eu estava até, um fato engraçado eu vou te contar, eu estava conversando com uma psicóloga e pregadora aqui da nossa igreja, e nós conversávamos, íamos e vínhamos, e chegou ao ponto da depressão. Ela disse, evangelista, você já teve depressão na sua vida? Aí eu disse, doutora, eu passei já por umas 500 depressões. Ela disse, que é isso, evangelista? E não ficou nenhuma sequela na sua vida, 500 depressões que você passou? Eu disse, não, não ficou sequelas, porque a depressão que eu passei é aquela que tem no asfalto, que a gente vê uma plaquinha que diz, cuidado, à frente depressão. Só dá aquela friezinha na barriga quando passa, que é um fato. Ela deu uma risada e disse: na realidade, você não é homem de ter depressão, porque você é extrovertido, você é, até certo ponto, uma pessoa com humor elevado. Né? Que eu toda a vida tive esse humor elevado, né? Eu O disse, que que acontece então com essa juventude hoje, que ela é cheia de depressão, de TDAH, de muitas coisas que na nossa época passavam desapercebidas, né. Se for falar: "Ah, você tem TDAH", talvez eu tenha, né, eu tenho déficit de atenção, sei lá. Se a gente for começar a procurar alguma coisa, a gente vai achar, né. uhum, E mas é diferente essa juventude de hoje, que parece que tem tudo e ao mesmo tempo não tem nada, né. E aí a gente vê, muita gente, com depressão, sofrendo de solidão, procurando, refúgio onde não deveria procurar, e até, às vezes, infelizmente, chegando a procurar até o suicídio, né. O que que você acha sim. que é essa diferença e por que que essa geração está dessa forma, na sua opinião? É o que eu tenho ensinado mesmo. O homem não é uma ilha. O homem não nasceu para ficar isolado. A mídia, a eletrônica, a sofisticação isolou os homens. A juventude não tem mais criatividade. A juventude não usa mais a massa cinzenta, só usa os enlatados. Enlatados que eu quero dizer são esses produtos jogados na mídia e eles vivem daquilo, alimentam-se daquilo, querem crescer culturalmente naquilo e aquilo não traz cultura, não traz crescimento, não traz desenvoltura, não traz intelectualidade, não desenvolve nada. Aí, consequentemente, eles atrofiam, eles diminuem, eles não chegam a uma estatura desejável, eu quero dizer, em todos os aspectos, físicos, psicológicos e espirituais. Aí não existe a comunicação, o ser humano, ele é para se além de primeiro ele se autoconhecer, ele tem que conhecer os outros, ou seja, através da amizade, do relacionamento, da conversa, da comunicação. E a comunicação hoje tornou-se um celular que trouxe o mundo para a mão do jovem e terminou isolando tudo. E o jovem é frustrado, não tem nada. O jovem não cria, o jovem não pensa. Não existe mais um jovem pensador. Você chega para um jovem que terminou o ensino médio, ou Euclides, e manda ele, dê um tema e manda ele fazer uma redação, para tu ver a aberração que sai. Não tem nada. Eu me lembro que eu fazia poesia, eu fazia redação, eu fazia, contava contos, histórias, eu criava anedotas. Eu era um jovem que lia muito, eu lia a Bíblia constantemente, livros e etc.
Mas hoje o jovem nem lê, o jovem não queima neurônios e termina sendo uma pessoa sem vislumbre, sem perspectiva. Consequentemente, vem a depressão, vem as síndromes da vida e até o suicídio. Nós estamos lidando hoje com jovens cortando, aqui em Fortaleza, jovens crentes. As mães chegam e dizem ali, eu peguei ele se cortando os braços, tentando cortar os pulsos, e em casa, não quer sair de casa. Mas por quê? Porque não vive. O ser humano foi feito para se relacionar. Nós, jovens, se lembra que nós perdíamos tempo? Não. Nós ganhávamos tempo. Uma turminha depois de um culto, até 1 hora da manhã, rindo, conversando, dialogando, contando histórias, trazendo à tona ou externando, verbalizando os seus pensamentos, suas intenções, seus ideais e participando de uma maneira, às vezes, confidencial com 1, 2 ou 3 amigos. E isso gerava prazer na vida. Era ou não era? Era verdade. E às vezes essa interatividade que havia entre a gente, entre a juventude, eu acho que há ainda em algum local, há um pouco daquela cultura ainda. Eu acredito que ainda Eu em acredito que alguns, sim. alguns lugares aí do Brasil ainda há. Mas é igual você falou, a tecnologia que chegou para a gente, ela traz muita coisa boa, ela é muito importante, mas ao mesmo tempo ela traz essa falta de interação com as pessoas, né, das pessoas, Sim, conversarem, das pessoas dialogarem, contarem seus problemas, ou ouvirem sim, outros, né, porque hoje as pessoas têm muito o tempo é muito curto, as pessoas o tempo todo correndo, o tempo todo buscando, e não tem tempo para ouvir, para dar uma palavra, para ajudar, né, João, para tentar sim, sim, ser bom com as pessoas, né. Eu acho que ainda existe sim, isso em algum lugar. Você acha que, essa maneira de viver que nós vivíamos, né, nós vivemos no passado, que eu quero dizer, nós vivemos no sim, passado, hoje não se vive mais, é uma forma muito radical? Porque hoje quando você fala, você tem muita modernidade e é difícil conter o jovem. Eu queria entender, por exemplo, que eu já entrevistei outros pastores eu não entendo, por exemplo, é como eles conseguem manter o jovem dentro da igreja, com tantas tentações, ou se há uma flexibilização das doutrinas hoje. Como que você vê essa questão? O problema é o seguinte: doutrina é imutável. Doutrina é imutável. Agora, costumes devem ser estudados para ver se esse costume não é simplesmente uma filosofia de uma organização, de uma denominação, de um segmento religioso. No meu tempo, havia costumes que poderia até se dizer que eram aberrações, costumes que estavam dentro de uma ortodoxia cega e fazia com que nós fôssemos talvez privados de coisas que hoje é dita não é pecado. Mas a doutrina ela é imutável em termos bíblicos. A sã doutrina ela é imutável. Mas houve pastores, denominações, segmentos religiosos que aplicaram costumes terríveis que fizeram com que nós passássemos até por momentos que a gente dizia, será que é para ser assim? Como a indumentária, a postura, alguns costumes, como, por exemplo, futebol, alguns esportes e Você algumas coisas. você torce para Hein? time de futebol hoje? Torce para o Ceará aí ou não? Eu sempre torci. No Ceará, eu torço o Ceará. No Brasil, por causa do Neto, agora eu sou torcedor do São Paulo. Do Neto? Mas na É do seu minha Neto? juventude era do Corinthians. Torci Rapaz, também por que pelo mudou assim? Flamengo. Mudou de pode mudar assim? Eu sempre É por causa... eu sou fluminense. Eu sempre Tu é torci para o Fluminense, é Fluminense. um sofredor. Não, eu tô bem na fita. Não, tá bem, tá bem. Por Então sinal, essa o questão Diniz, do hein? futebol você O vê com Diniz já mudou a cara radicalismo. da seleção, né?
Agora nós estamos na seleção também. Hein, João, essa questão do futebol você vê como um exagero da época, né? Exagero da época. Olha, o Euclides, eu fui do tempo que uma jovem cortava 3 dedos do cabelo, era disciplinada 3 meses, porque cortou o cabelo. Eu era de uma época que dizia que calça comprida era vestimenta masculina. Não é. Existe a calça comprida feminina e existe a calça comprida masculina. Você entendeu? Existe a indumentária feminina, existe a indumentária masculina, e que são parecidas, mas não quer dizer que uma calça comprida, no meu tempo, era tirada de comunhão se andasse de calça comprida. A minha Neta. esposa, quando era jovem, foi disciplinada porque andou de bicicleta. É mesmo? Não podia andar de bicicleta, não? Mulher não andava de bicicleta, porque era coisa de homem. Isso Oh, meu daí Deus. eram as aberrações que eram trazidas pelos pastores medíocres, que não conheciam Bíblia, que não conheciam doutrina, aí implementavam costumes que não tinham nada a ver com Bíblia, entende? Mas hoje a gente consegue ensinar o jovem dentro de uma doutrina sadia, saudável, legítima, que não fere frontalmente a vontade de Deus e que não se adequa a esses costumes que eram aberrações. Entendeu agora? Entendi, entendi. Eu tenho uma certa dificuldade de ir em igreja evangélica hoje. Não eu tenho dificuldade porque, assim, eu não consigo ouvir. Aí eu vou falar, vai parecer muito arrogante, né, eu não posso falar dessa forma. Eu posso falar que, eu não vejo o conhecimento que a gente tinha na nossa época. Entendeu? Eu consigo ouvir pessoas como o Caio Fábio, embora eu sei que você não gosta dele, eu consigo ouvir pessoas como alguns pastores que que têm um conhecimento teológico muito grande, mas eu tenho dificuldade em ouvir pastores que eu olho assim e falo: "Não tem informação", porque o que ele fala, ele não tem conhecimento teológico, não tem conhecimento bíblico, não tem experiência cristã na vida dele. Então, eu tenho um pouco de dificuldade. Eu vou, às vezes, não digo que não vou, mas eu tenho certa dificuldade de ir à igreja. Eu prefiro, às vezes, ficar em casa e, e tenho meus rituais aqui. Mas essa questão teológica, você acha que afeta também a, essa igreja de hoje, que ela passou por maus bocados, né? Veio da época Sim. dos pastores que eram é, milagreiros, né? Curas, assim, e faziam milagres, e aquele negócio todo, dente de ouro, não sei o quê, muita vento de doutrina, e aquela coisa toda. E aí depois veio os pastores televisivos, né? Depois veio os pastores milionários, e agora a gente não sabe para onde os evangélicos vão, né? Digamos assim. Qual a sua opinião sobre essa questão? Primeiro, eu vou fazer minha defesa aqui. Você falou o nome, e isso vai para o ar, dizendo que eu não gosto do Caio Fábio. Ah, então não posso dizer isso. Presta atenção. O Caio Fábio foi uma grande referência para mim na minha juventude. Suas pregações, seus livros, suas ideias. Depois eu vi algumas mudanças nas suas ideias, nas suas propostas, nas suas diretrizes. Mas quem sou eu para julgá-lo? Não estou julgando o Caio Fábio. Para mim é um intelectual, é um conhecedor, e que, para mim, pastor evangelista simples, não sou um teólogo como Caio Fábio, um pensador e um escritor como ele, mas eu acho que houve um desvio filosófico na cabeça dele. Houve um desvio filosófico do que ele ensinava. Houve um desvio filosófico daquilo que, para mim, era arquétipo. Então, eu fiquei um pouquinho de lado com os pensamentos dele. Só é isso. Quanto ao momento atual da igreja, eu gosto de pregar. Hoje nós vivemos
um entrelaçamento muito forte, Euclides, de Laodiceia e Filadélfia. Laodiceia, a igreja permissiva. Laodiceia, a igreja misturada. Laodiceia, a igreja impura. Laodiceia, a igreja com aí um turbilhão de ideias nefastas, destrutivas, corrosivas. É o momento atual. Mas é o momento melhor de se propagar o evangelho e de se brilhar como luz e de se ter sal, como devemos ser. Luz e sal ao mesmo tempo. Eu não deixo de me congregar, porque eu conheço pessoas que dizem, eu só vou me congregar agora numa igreja que seja perfeita. Organização não existe perfeita. Existe organismo perfeito, que é a Igreja de Cristo, que está contida em todas as igrejas. Em todas as igrejas tem santos, tem salvos, tem puros, tem piedosos, tem abnegados, tem homens que servem a Deus independentemente do que esteja acontecendo no momento, independentemente da proliferação do erro, da maldade, que o perigo do momento, Euclides, é uma coisa chamada neopentecostalismo. Neopentecostalismo, os milagreiros, os profetas baratos, os homens que dizem coisas que Deus não disse e eles põem a culpa em Deus, tomam o santo nome do Senhor em vão. Eu sou um homem muito criterioso, defensor da palavra, vivo a palavra, como a palavra, me alimento da palavra, prego a palavra e sei que no momento você precisa de um crivo investigativo tão grande, Euclides, para poder ver quem está vivendo a palavra, porque o interesse próprio é muito grande. Os pastores são mais marqueteiros do que pastores. Os pastores são mais gestores do que pastores. Os pastores são mais empresários do que pastores. E isso fez com que a igreja perdesse aquela essência, mas eu digo a igreja no geral. Mas existe uma Filadélfia de Deus inserida aí nesse meio, que ela é santa, ela é pura, e está aqui um membro dela, viu? Sim, sim. Vamos falar um pouquinho do atual cenário do Brasil. Nós tivemos aí um momento meio conturbado politicamente e a gente teve vários cristãos, né? A igreja evangélica um pouco se dividiu mais para um lado, mas o Brasil, na verdade, se dividiu, né? Tem um lado mais bolsonarista, outro lado mais lulista, né? Sem muito entrar nessa questão de lados de política. Como que você vê o atual momento e como a igreja ela deve se portar nesse momento, na sua visão? A minha visão é que a igreja se envolva só com a vertical. Na horizontal, a igreja não é para se envolver. Fui muito contra tanto esquerda quanto direita com esse ímpeto de quase que uma paixão ativista. Eu sou contra o ativismo. Alguém me perguntou uma vez, tu é arminiano ou você é calvinista? Eu digo, eu sou crente. Aí me perguntaram, tu é Bolsonaro ou tu é Lula? Eu digo, sou um cidadão brasileiro. Só isso. Um eleitor que vota em quem quero e que a democracia me dá o direito de escolher quem quer. E quem está certo? Eu digo, não sei. E quem vai ganhar? Eu digo, existe uma ordem permissiva dos céus. E aquele que ganhar, a Bíblia diz que toda a autoridade é constituída por Deus. Eu sempre me saio assim, sou contra, presta atenção o quanto eu sou sério. Se eu me candidatasse a qualquer cargo eletivo, a primeira coisa que eu fazia era entregar a carteira de pastor. Porque pastor não é para ser político. Esse é o meu pensamento. Não, mas eu quero ser político, então vai ser um crente político e defenda o nosso Brasil. Mas pastor não é uma profissão, é uma vocação. Vá cuidar do rebanho do Senhor. No púlpito da minha igreja, não deixo fazer
propaganda política, político apresentar a sua plataforma. Púlpito de igreja é para pregar a palavra de Deus, é para trazer a ração para as ovelhas. Evangelista, você votou em quem? Também sou aberto. Votei em Bolsonaro. Você é contra Lula? Não, ele é o meu presidente. Ele não ganhou? Ele é o presidente do Brasil. Eu sou brasileiro. E o que é que você torce? Eu torço que ele acerte, porque o nosso Brasil está em bancarrota. Eu torço que ele acerte, que ele traga coisas boas para nós. Você votaria nele agora? Não. Não, porque eu tenho que ter uma posição de cidadão, de homem de perfil, de homem íntegro. Mas você briga contra, você escolheu. Não, eu sou contra ativismo. A bandeira que eu levanto, Euclides, é a bandeira ensanguentada do Evangelho. É só essa, viu? E hoje você torce para o Brasil dar certo? Torço. Eu torço para o Brasil político dar certo, para o Brasil esporte dar certo, para o Brasil cristão dar certo. Olha aí como é que eu sou. Você acha que às vezes as pessoas acham você, a Assembleia de Deus, fala você, mas eu vou mudar a pergunta para a Assembleia de Deus. Você acha que as pessoas acham que a Assembleia de Deus é uma igreja muito radical? Já foi. Eles achavam que já foi. Mas a teologia, o ensinamento, a comunicação hoje com a mídia, com as denominações, com os seminários, com a academia, enfim, fez com que os pastores, essa geração nova, toda formada, eu ainda terminei o meu bacharelado de teologia. Eu tenho 2 filhos que é bacharel em teologia. Aí eles vão vendo... Quando você foi a Brasília, abriu parênteses para lembrar aqui, quando você foi a Brasília, e eu estava lá, a gente se encontrou, o seu filho me presenteou com um livro dele, está em casa lá, né? E eu sei que ele é escritor, ele frequentou o teu seminário também, né? Ele hoje é diretor de um seminário, é professor, é um calvinista clássico, que é diferente do calvinista, como é que se diz, ativista. Ele é um calvinista clássico, se torna quase que entrando em consonância em alguns pontos, às vezes com os arminianos, talvez em alguma coisa, porque o pior que tem é o calvinista ativista cego, que cria coisas que Calvino nunca disse. Aí é a mesma coisa dos que vem de Armínio conversando lorotas. Por isso que hoje a Bíblia tem que ser vista de uma maneira mais com um crivo investigativo inteligente, porque a Bíblia é a revelação divina. Ela nunca mudou e nem precisa de ser atualizada, como algumas pessoas estão dizendo aí, a Bíblia tem que ser refeita. Não, a Bíblia ela sempre será suficientemente pronta para todas e quaisquer questões da vida, porque ela acompanha a evolução, tanto científica, como intelectual, como filosófica. A Bíblia, é a revelação divina, não é isso? Sim. Estou quase pregando, Euclides. Minha mulher está brigando aqui porque diz que eu estou quase pregando. Não, mas o papo tá bom, o papo tá muito bom. Deixa eu te falar, você parou de compor, você continuou compondo, você parou com essa linha sua mais artística, você está só no pastorado ou você faz uma pontinha ali na música também? Não, eu quando cheguei no Ceará ainda andei compondo alguns hinos, mas agora como a aplicação no rebanho, no conselho, no apacentar, ela é muito intensa, aí estou fazendo uma coisa interessante agora, tu vai achar graça. Estou aprendendo a tocar acordeon. É mesmo? Todo dia meia hora de acordeon. Oh, rapaz, eu amo a música, amo. Eu me lembro que você sempre foi amante da música. De vez em quando eu arranho algumas coisas, mas eu amo a música, amo de paixão mesmo, mas não foi o meu dom, não foi quando eu estava lá na fila dos dons lá,
Deus não pegou esse dom e colocou para mim, aí passa isso aí direto, aí passei direto. Hein, Euclides, a tua voz tá assim, tendo uma pequena interferência, uma pequena falha. Não tem problema, não? Tá cortando a voz? Um pouquinho, não é muito, não. Tá demorando ou é um delay? Não, é só com quem está falando em onda curtas, um pouquinho, viu? É, depois eu vejo Mas dá para entender bem, dá para entender vai bem. entender. Rapaz, Dá, eu não sei por quê, porque eu sei, eu fiz os testes aqui, estava tudo ok, mas depois eu vejo. Se não ficar bom, certo. depois grava de novo. Mas tá bom. Eh, deixa eu te falar, e então você parou com a música ou está agora só com o rebanho? Só para o telespectador ouvinte que tá vendo a gente, saber, sua igreja hoje, a igreja que você pastoreia, tem quantos membros, mais ou menos? Você tem noção, assim, Ela é pequena, porque, deixa eu contar a história, eu estava com a igreja com uns 260 crentes, aí eu tive que fazer uma cirurgia, eu fiz duas angioplastias em 2 anos, ou seja, hoje eu estou com 6 estentes no coração, né? Aí eu passei 2 anos e meio sem dirigir essa igreja. E aí, quando eu voltei agora, desses 253, quase 260 crentes, 256, 260, eu encontrei 25. nossa, é Tá? mesmo? Aí eu fui refazer tudo. Hoje nós estamos chegando a 100 crentes de novo. Mas a perspectiva é que até o fim do ano a gente esteja com 200, viu? Ah, que bom, que Eu bom. fiz agora um templo de 10 por 31 para 400 crentes. Aí eu quero, em 2024, encher. Em nome de Jesus. É a minha meta. Junto aqui com a equipe forte, que trabalha, que me apoia, que arregaça as mangas e se ombreia a mim, e nós estamos trabalhando. Está o meu filho, que é pastor, está o meu filho cantor, que é evangelista, as minhas 2 filhas são diaconisas e a minha esposa diaconisa, e eu tenho mais 2 pastores e muitos presbíteros. Caramba, tá grande aí. Tá É, grande, graças a ah, Deus. não, cresceu muito, mas você tinha 200, você tinha algum pastor te substituiu, o que que foi? Foi, o pastor que substituiu e passou os pés pelas mãos e perdeu as ovelhas, viu? Caramba, Mas aí eu voltei e Deus me deu a graça com muito trabalho, agora com muita aplicação, com muita oração, com muito companheirismo, com muitas pessoas juntas. Nós estamos levando, já estamos chegando a 100. Agora, em pouco tempo, estamos chegando a 100 e vamos chegar, se Deus quiser, em 2024, a 400. É a meta. caramba, caramba. E você acha que essa ideia de construir templos, de fazer, igrejas é o ideal para o crescimento do evangelho, na sua visão? Meu pai gostava de dizer: quem pensa em ter ovelhas e não constrói o redil, é porque o pensamento é vão. Como é que eu vou cuidar de ovelhas e não faço o redil com conforto? Eu sou a favor de igreja com conforto, com bom som, boa iluminação, bons assentos, boa Hoje não está usando mais palavra. iluminação, hoje o pessoal está usando, João, igreja escura, tudo preto, tudo negro, pinta a igreja, pequenas luzes, assim, no púlpito, e o pessoal usa a juventude gosta desse tipo de igreja hoje. Você sabia disso ou não? Sei, 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 Você sei. falou em A minha iluminação, você falou igreja, ela tem uma certa sofisticação na iluminação, porque meu filho é do momento. sim. Ela não tem paredes negras, mas o teto é negro, mas com a iluminação perfeita, com, com jogo de luz, forro acústico, e não é para ter fumaça, não é para ter púlpito preto, não. Aí você diz, púlpito preto, igreja preta, é pecado? Não, como é que eu vou dizer que é pecado? Pecado é ferir os parâmetros bíblicos. Pecado
é eu ser contra o meu irmão. Pecado é eu deixar que o mundo, a corrupção do mundo, a maldade do mundo, a nocividade do mundo, tudo que é da carne, da velha natureza, da natureza terrena, venha para a minha vida. Então, nós temos que descobrir o que é realmente transgressão contra Deus. Mas não são luzes, não são indumentárias, não são algumas práticas que no passado eram tidas como pecado, que é pecado. Não, nós temos que ir para os ensinamentos bíblicos, estruturais, que dão perfil cristão, que formam o crente dentro da sã doutrina. Quem lê apóstolo Paulo aprende a ser crente. Existem 13 epístolas de Paulo, instrutivas, corretivas. Olhe, é um primor de ensinamento que faz com que quebre as questões, as discussões, as polêmicas, as divisões, as brigas. Porque a nossa igreja hoje está muito parecida com a igreja de Corinto. Eu acho que a igreja de Corinto está sendo o espelho da igreja de hoje. E nós devemos ser os apóstolos Paulo de pregar o evangelho, de corrigir, de dizer para a igreja quantas vezes eu quis falar para vocês como adultos, mas vocês não saem do departamento infantil, vocês não amadurecem, vocês têm todos os dons, mas não se convertem. Quantas vezes eu quis dar comida sólida a vocês e vocês ainda estão no leite racional? Porque tem pessoa que engole um elefante, eu não vou dizer nem um boi, é um elefante, e se engasga com uma pulga. Nossa. É? João, muito sério. Deixa eu te perguntar, nós falamos sobre personalidades como Caio Fábio. Quem são os seus influenciadores? Você me acredita que eu sou muito rígido quanto a isso. Eu admiro muito, o maior admirador fora Jesus, para mim é Paulo. Não, eu quero dizer nesse mundo, não. Para mim, ou Jesus ou Paulo. Porque o ser humano hoje, Paulo, eu quero dizer, quando eu digo Paulo, é os escritos de Paulo, que é a inspiração divina. Mas, para mim, a fonte inesgotável do prazer, do saber, da cultura e do estudo é a Bíblia. Eu não tenho Eu escuto muito quem? Hernandes Dias Lopes. Escuto muito. Eu escuto muito, com muito prazer, e que tenho aprendido muito, Luciano Subirá. Gosto muito, viu? E quem mais? Quase que só esses dois no momento. Hernandes Dias Lopes, Luciano Subirá, mas muito menos do que ler a Bíblia. Porque Deus me deu aquela capacidade de eu saborear, degustar a Bíblia, me debruçar num versículo e me aprofundar e descobrir o que é que eu posso extrair dali para a minha vida útil, para a minha vida espiritual. Porque, por exemplo, alguém chegou para mim agora e disse: evangelista, você é milenista, pré-milenista, pós-milenista, você é pré-tribulacionista, tribulacionista, pós-tribulacionista. Eu digo: eu sou crente. Não, é porque eu creio que Jesus vem no meio da tribulação. Eu digo: pois creia e fique com a sua fé. Não, mas eu creio, o outro diz: eu creio que nós não vamos passar a grande tribulação. Eu digo: fique na sua fé. Não, mas eu creio que nós vamos passar toda a grande tribulação. Eu digo: fique na sua fé. E você, o que é que está esperando? Eu digo: o arrebatamento. Escatologia, existe 3 segmentos que não chegam a uma contundência, que não chegam a um denominador comum. E por isso eu não vou discutir, eu não vou brigar, eu não vou dizer é isso ou aquilo, porque não existe firmeza. Eu acho que ainda tem espaço para eu dizer isso. Jesus escolheu 12 homens. Na sua ascensão, eles perguntaram, quando ele falava, para explicar, eles perguntaram: Senhor, é nesse tempo que tu vais restaurar o reino de Israel? Sabe o que ele disse para os amigos que ele escolheu, dedo a dedo, unha a unha? Não vos compete saber disto. Eu acho que o homem está muito precipitado, querendo
detalhar resumidamente, milimetricamente o final dos tempos. O homem não tem esse direito. Prepare-se para o arrebatamento, PT saudações. Não tem etc. Você acredita no arrebatamento da igreja? Plenamente. Eu não só acredito, como espero e sei que vou. Oh. Eu sei que na música, você fala que na vida, pastoral não teve influências, mas eu sei que na música você teve muitas influências. Lá atrás, na época de, Oséias de Paula, Luiz de Carvalho, Mara Dalila e outras Sim. personalidades, qual dessas essas personalidades, influenciaram você na música? Assim, em termos de composição ou de defesa das letras ou da poesia, nenhum. Agora, em termos de gosto, ainda hoje é Zé de Paula, Mara Dalila, os dois cantores preferidos, entende? Zé de Paula, Mara Dalila e alguns outros cantores, mas que os dois que marcaram minha juventude. E com especialidade Mara Dalila, que eu fiz toda a força para conhecê-la e trouxe à minha casa, viu? É mesmo? Ela Foi. foi na sua igreja aí em Fortaleza? Não, era quando eu estava em Itapipoca. Foi na minha igreja e dormiu na minha casa e andamos juntos por uma semana conversando e dialogando e falando de tudo sobre música, na época, né, 1996, foi dessa Ainda época. canta até hoje, né? Ela canta até hoje, ela não canta só na igreja dela, viu? Ela Não não, grava não, mais. não grava mais não. Ela canta, que Uhum. o esposo dela é pastor de uma igreja no Rio de Janeiro, lá em Volta Redonda. E ela é uma das cantoras da igreja. Que bom. João, eu quero deixar o espaço aqui para você, já te agradecendo, obrigado pela sua presença aqui no Despluga. Para nós aqui do Despluga é um prazer enorme falar com você. E eu quero deixar aqui a câmera, né, do Despluga, aqui o Hum. espaço para você deixar suas palavras, suas considerações finais. Eu quero aproveitar aqui e mandar um abraço, um cheiro bem forte para uma pessoa muito querida. Eu vou até chamar de mamãe, a nossa mamãe Laura, viu? Foi especial na nossa vida. Na penúltima vez que eu fui a Brasília, eu almocei lá na irmã Laura. Olha, ainda é aquela pessoa, é um primor de pessoa, viu? É uma pessoa especial. Quero também mandar um abraço para todos os amigos de Brasília, amigos de 40 anos. E quero parabenizar você, Euclides. Obrigado. Você, você é uma marca registrada na vida, viu? Você é algo Obrigado. especial. Eu assisto a ver o Despluga, eu digo, a versatilidade, a maneira simpática e carismática que Euclides tem. Não subiu no camelo, não. Você está ainda no chão, viu? Você não subiu Obrigado. no orgulho, na jactância, na prepotência, não. Você é o mesmo Euclides, brincalhão, alegre, esse homem que nunca saiu da jovialidade, esse garotão de sempre, viu? E quero, enfim, deixar a paz para todo o Brasil e torcendo que esse Brasil tome os trilhos, porque nós sabemos que a terra, como disse o profeta, cambaleia como um bêbado, mas Deus tem um cuidado maior com esse nosso Brasil. Um abraço, Euclides, Deus te abençoe e que o Despluga continue sendo um sucesso nacional e, como é na mídia, seja um sucesso mundial, em nome de Jesus. Amém, amém. Obrigado, João. Obrigado pela sua presença aqui. E eu quero agradecer você também, que esteve conosco até agora. Muito obrigado pela sua presença aqui no Despluga. Quero pedir para você, antes de ir embora, o João está aqui ainda ouvindo a gente, eu quero pedir a você que deixe o seu like, compartilhe o vídeo com seus amigos, inscreva-se no canal, porque é importante a sua inscrição aqui no canal Despluga. E a gente vai vir sempre com convidados que têm histórias, que têm uma coisa bonita para contar para todos nós, tá bom? Eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Obrigado. Fui.